Que coisa absurda o que vimos nessa disputa pelo terceiro e quarto lugar. Jogo de solteiros contra casados, como alguns estão chamando. Sejam bem-vindos. Mas foi um prazer, porque, claro, não existe aquele rigor e aquele medo, aquela pressão de chegar a uma final, de continuar no campeonato. Isso aí, enfim, fica um pouco para a improvisação e para o momento dos jogadores, que olha, o momento dos jogadores franceses no primeiro tempo era de pura melancolia. E é quando eles relaxam, tudo relaxa no nível tático, por isso é o pesadelo dos treinadores. Ou seja, um 6-4 é um jogo em que o treinador quase tem um ataque cardíaco, mas para os torcedores é maravilhoso. Foi um prazer ver isso. Isso a gente não vai ver amanhã. Se França e Inglaterra tivessem disputado a final da Copa do Mundo, não veríamos isso amanhã. Mas olha, esse jogo que muita gente diz que não vale nada, que é uma perda de tempo e tal, nos deu 10 gols. Já nos deu Mbappé como, dependendo do que acontecer amanhã, meu Deus, espero que não. O maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 22 gols, chega a 10 só nesta Copa. Eu acho que isso também é um recorde absoluto. Desde Eusébio, em 66, ao marcar seu primeiro gol hoje, já fez 2. Os outros foram de Marcolá e Dembélé. Quando marcou o primeiro, já tinha se igualado a Eusébio na história. Posso estar enganado, mas acho que era esse o dado. Como o único que conseguiu 9 gols em uma Copa do Mundo, Eusébio, o português, o histórico. E agora, com o último que fez, com o segundo do jogo de hoje, com 10, é um número bem redondo, é a chuteira de ouro? A menos que Messi diga o contrário, e é a demonstração de novo, mais uma vez, de que Mbappé, quem diria, né? No ano passado, 50 gols, a quantidade de gols que faz no Madrid e na seleção, e não ganha nada. Por que isso acontece? Porque o futebol continua sendo, mais uma vez, uma lição. Outro dia, nas semifinais, Espanha e França. Hoje também, neste campeonato também, porque até agora a França só pegou adversários inferiores, todos com o vento a favor. Pois é, claro, faz muitos gols, não é à toa. Mas depois você joga contra um adversário que te tira a bola, que tem a posse, que joga como um time com automatismos. E não importa se você é um conglomerado de estrelas e se faz muitos gols. No final, olha só, o título vai ser disputado por outros. E o Mbappé com o Madrid nesses 2 últimos anos é assim. Espero que esse garoto, não é tanta responsabilidade dele, ele faz os gols dele, ele faz o trabalho dele, mas, bom, fazer o quê? Que nós, madridistas, pensemos melhor sobre isso, né? Espero que Mourinho forme um time, algo que faltou nos últimos 2 anos. Saindo disso, coloco o Bellingham aqui e o Saka, que fez 3 gols e o Bellingham deixou para ele. O pênalti para que o jogador do Arsenal fizesse o hat-trick. E ele conseguiu. O jogo esfriou naquele momento, pois a França quase marcou o 4º gol em uma jogada rápida do Olysef pela direita. Muito estranho. Olysef, recordista de assistências nesta Copa, hoje foi um dia de recordes absolutos, em um dos que eu acredito ser um dos melhores mundiais da história do futebol. Por tudo, número de gols, partidas espetaculares, viradas, coisas malucas. Inclusive esse jogo de terceiro lugar, que eu acho que é o melhor jogo de terceiro lugar que já vimos, jamais, né? Como eu dizia, entrou Bellingham. Tuchel hoje deixou Harry Kane e Bellingham no banco e eu pensei, o que esse homem está fazendo? Pois não saiu tão mal assim, porque o primeiro tempo foi melancolia dos franceses, um ataque avassalador por parte dos ingleses e, como eu disse, 4-0. No segundo tempo, entra Bellingham, mas Harry Kane não, ele não teve minutos. E ia bater aquele pênalti, mas deixou para Saka. E olha, depois Bellingham teve 2 jogadas maradonianas. Absolutamente, na primeira ele quase conseguiu finalizar e na segunda marcou o 6º gol. Nada. Faltando 10 segundos para acabar o tempo adicional da partida, uma jogada maravilhosa, absolutamente maravilhosa, pena que seja em um jogo como esse. Bom, melhor nesse do que em um jogo da fase de grupos, né? Aqui, pelo menos, 2 das 4 melhores seleções deste Mundial realmente disputavam algo. Então esse é uma grande vitrine para marcar um gol
Não sei se é histórico, já que jogos de terceiro lugar raramente entram para a história. Talvez este, pelo número de gols, pelas estrelas em campo e pela maneira como aconteceu. Mas é um cartão postal? O gol de Bellingham é uma imagem marcante, com 7 gols, e hoje poderia ter marcado 8. Se ele faz o pênalti, se deixam ele bater o pênalti e ele faz, ou se não passa para o Bukayo Saka, poxa, um meio-campista com 7 gols em uma Copa do Mundo já é demais, já é demais. Mbappé tem 10, Messi ainda tem 8, ainda falta um jogo, que não é qualquer jogo, e Jude Bellingham, como eu disse, tem 7. Hein? Todos nós pensávamos, quando a França fez o terceiro, que Tuchel voltaria a ser protagonista, não tanto por ele, porque também não é que ele tenha feito tanto assim. A Inglaterra voltou do intervalo recuada, não fez mudanças nesse sentido. Que tivessem mandado uma mensagem para o adversário para que fosse assim. E isso é uma questão. Simplesmente porque a França teve um ataque de vergonha e disse: olha, no segundo tempo vamos fazer alguma coisa. Ele fez 4 mudanças. Por sinal, era uma despedida de Deschamps. E realmente é, um pouco triste. Mete 6 na Inglaterra, a França faz 4, mas mete 6. Como eu disse, ia ser uma despedida muito amarga, agora é menos, mas de qualquer forma é amarga. De um treinador que sempre criticamos muito o Deschamps, porque não fazia a França jogar como um time desse nível deveria jogar. E é verdade. Nesta Copa do Mundo, nos primeiros jogos da fase de grupos e mata-matas, a França jogou o melhor futebol que me lembro desde 2018. Além disso, ganhou uma Copa do Mundo e uma Liga das Nações e ficou por aí, Copa do Mundo e Liga das Nações. Porque nas Eurocopas não chegou a nenhuma final. Bom, minto! A de 2016, desculpa, perdeu em casa para Portugal e o resto das Eurocopas. Bom, semifinais, ele foi ficando por aí nas semifinais. E na de 2021, com a Suíça, ficou nas oitavas de final. Aí sim foi um fracasso. Nunca demitiram ele, confiaram nele e olha, chegou até aqui. França, em 2018 em primeiro, em 2022 em segundo e neste, que eu achava que ia ser terceiro, acabou ficando em 4º lugar. Zinedine Zidane será o técnico da França a partir deste momento e eu não sei, Zidane só treinou no Real Madrid. Claro, o Madrid venceu 3 Champions, 2 ligas e títulos intercontinentais ou mundiais. Acho que ganhou 3 e 2 Supercopas da Europa. Agora não tenho esse dado, mas o mais importante não é isso. Zidane conquistou tudo isso pelo Real Madrid em tempo recorde. Mas claro, o Madrid é um time muito particular e a seleção da França também é. Mas está claro que aqui você tem que formar mais um time do que um conglomerado de individualidades. Talvez na questão de motivar seus jogadores, a ascendência que ele pode ter sobre o vestiário pode ser fundamental. Como, aliás, já foi no Real Madrid. Muito mais do que Deschamps, né? Olho no Deschamps, porque dizem que isso vem sendo comentado há um tempo. Se o Mourinho não for bem no Real Madrid, que claro, a paciência já está muito baixa, poderia ser o Deschamps que vai ficar sem time, aquele que, em determinado momento, porque ao que parece, o Florentino gosta dele e porque, além disso, o Mbappé falaria bem dele e tal, um possível substituto. Mas estamos nos adiantando muito. Eu não quero que isso aconteça, naturalmente, que não aconteça, pelo amor de Deus. Mas, enfim, se em algum momento começarem a falar de outro treinador que pudesse ser o técnico francês, então é isso. Isso, por um lado, maravilhoso. 6-4, maravilhoso encerramento do penúltimo dia de Copa do Mundo e amanhã a grande final. Eu nem quero pensar nisso, vou chegar só no apito inicial da partida. Absolutamente exausto, depois de tudo que temos visto e ouvido nas últimas horas. E essa briga verbal, dialética, entre, youtubers, criadores de conteúdo, jornalistas, gente com microfone e tal. Eu acho que no final os times não disseram nada, ou não disseram nada. Exceto o caso do Laporte, que a gente contou no vídeo anterior, que pode indignar muito e cara. Por sinal, o Laporte recebeu uma resposta do Kun Agüero, que foi companheiro dele na época, com uma zoeira pesada. Acho que ele disse: "Ei, quando você me via, você se cagava ou algo assim?" E depois falou: "Não, é brincadeira, é brincadeira." Com Agüero, sempre passando vergonha. E quero encerrar o vídeo falando do Rodri. Esse assunto está dando o que falar, Rodri. Está dando o que falar.
Estão comentando, olha, eu confio muito no Sérgio Valentim, porque foi quem começou melhor. E com mais informações, aliás, falando sobre o Mourinho no Real Madrid, ele já acertou várias vezes. Algum erro aqui ou ali. Ele disse em um tweet recentemente, olha, porque alguém implicou com ele por uma coisa que não lembro, com qual jogador? E ele disse, poxa, cara, como cobram, cara, pelos erros mais do que pelos acertos, e ele acerta mais do que erra. É algo a considerar. Dizem que o Real Madrid mudou de opinião em relação ao Rodri, Mourinho queria mais um meio-campista e que fosse diferente dos que já tem. O Real Madrid concordou e comunicou que, após a Copa do Mundo, vai tentar contratá-lo. Rodri quer jogar no Real Madrid. Isso é o que diz Sérgio Valente. Valentim, que dizem no Larguero, é que realmente Rodri está louco para assinar com o Real Madrid. Mas que Florentino não quer. Eu tenho um pequeno medo. Rodri quer vir para a Espanha, ele já quer sair da Inglaterra e tal. Cuidado, vai que o Barça está aí pensando, poxa, talvez não seria nada mal para mim, nada mal. Seria bom para o Barça ou para o Atlético, mas não sei se ele voltaria. Também duvido que Rodri gostaria, pelo tipo de time. Nada! Além disso, desculpa, porque ele já tentou com o Simeone, e com o Simeone não deu certo, então teve que sair. Enfim, por que não? Poxa, por que não? Não combinam, não encaixam. Eu acho que o Atlético está fora da jogada, sai da equação, mas cuidado, Barça e tal, para o Madrid seria maravilhoso. 2, 3 anos do Rodri. Continuo pensando o mesmo, pessoal. E além disso, continuo pensando o mesmo há muito tempo. Eu tinha dúvida sobre a Copa do Mundo. Pensei, vamos ver como ele vai jogar na Copa. Para, de fato, calibrar de forma mais confiável se vale a pena arriscar contratá-lo por 50, 60 milhões. Que era do que se falava entre o inverno e a primavera. Pois é, agora o preço deve ter subido por causa da Copa do Mundo que ele fez. Porque não acho que o City queira se desfazer dele também. E aí entram todas as variáveis de agora. Ele faz isso em 7 jogos da Copa do Mundo, mas não em um campeonato longo. Eu li vocês todos, tá? E bom, sim também, mas poxa, ele mostrou que pelo menos acabado ele não está. Como já dissemos outro dia, muita gente que acha que entende muito de futebol, não, esse aí já não serve pra nada. Então toma, olha a Copa do Mundo que ele está fazendo, né? Bom, isso foi dito no Largueiro, que Mourinho, que esse Florentino não estaria interessado nele. E foi isso que Rodri disse, acho que foi ontem mesmo. Ou seja, ontem perguntaram para ele e o jogador espanhol respondeu isso, numa época um pouco de muita novidade que está sendo muito comentada na Espanha por causa do futuro e tal. Não sei se isso, em que momento está essa situação. Não te diz respeito agora. Não, bom, agora mesmo. Não, bom, agora mesmo, como já disse antes da Copa do Mundo, pensando somente nisso, eu ainda tenho contrato no meu clube e vai ser um assunto para quando terminar, porque sinceramente não penso nisso agora de jeito nenhum. É importante o desafio que temos para ficar pensando nisso. A única conclusão que posso tirar é que, evidentemente, elevar o nível me ajuda, vai ajudar a tomar uma decisão e claro que estou contente com o desempenho, mas estamos a um passo da glória. Elevar o nível vai me ajudar a tomar uma decisão. Quero dizer, se não fosse assim eu diria, não, eu fico, está tudo claríssimo, eu não vou para lugar nenhum, estou muito feliz em Manchester. Não, ele não está feliz em Manchester. Já esteve, mas agora quer sair. Ele está louco para vir para o Real Madrid. Por quê? 50, 60 milhões. Vocês acham que o Rodri não tem mais 2, 3 anos em um nível muito bom? Coloquem aí nos comentários. Eu acho que sim, eu dou minha opinião. Eu venho dando minha opinião há muito tempo. Para mim, esse meio-campista é realmente incrível e está mostrando isso. Ele já era assim na época e está mostrando isso na seleção e nesta Copa do Mundo. Na época, aliás, eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes, mas, como sempre tem gente nova chegando nos vídeos, na época o Vinícius merecia mais a bola de ouro do que o Rodri. Claro, eu também nunca disse que não. Ou seja, sim, roubaram a bola de ouro do Vinícius? Claro que sim. Após isso, Vinícius foi eleito The Best, prêmio que normalmente coincide com a bola de ouro. Bom, mas dessa vez não, porque a gente já sabe toda a sua propaganda e toda a campanha que foi feita na época. Mas é uma loucura que esse cara, com a Copa do Mundo que ele está fazendo, possa ter uma bola de ouro? Não é uma loucura. Também não seria loucura se Vinícius tivesse vencido.
A verdade é que o tempo e tudo o que aconteceu acabaram configurando as coisas do jeito que ficaram. Mas que agora ele cairia como uma luva no Real Madrid, disso eu não tenho nenhuma dúvida. Me digam nos comentários tudo de bom para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Nos vemos no próximo, que vai ser então na prévia da final. Acho que vou fazer um ainda hoje à noite, aqui nos Estados Unidos. Continuamos em Dallas, último jogo, último programa. Vamos fazer no A Todo Gol, na The Star Espanhol, onde estive fazendo o programa durante toda a Copa do Mundo. E o do Mundial, que vai ser na segunda-feira, depois da final. E é isso, depois vamos entrar em modo road trip de Dallas até Miami, como fizemos na ida. Vou fazendo os vídeos ali do carro e vocês já conhecem um pouco dessa dinâmica. Mas enfim, vídeo na manhã ou madrugada dos Estados Unidos. Manhã europeia, antes da final, vamos ver o que contamos lá. E é isso, me despeço. Muito obrigado por estarem aí. Nos vemos depois. Tchau!